E aí tem um otimismo das coisas, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente vê todo dia surgir um novo aplicativo de compartilhamento de música ou qualquer coisa idiota dessa que não serve pra nada, do ponto de vista comercial, serve pra você se divertir, mas não vai dar em nada, porque todo mundo tá fazendo igual, no meio você tem umas mega ideias que finalmente aquela pessoa que tava com a sacada decidiu botar no ar. E aí tá a primeira grande oportunidade. A segunda grande oportunidade, então eu acho que assim, qual que é a visão do presidente? É a visão da boa ideia. Boa ideia, que é a ideia sobretudo que tem ao mesmo tempo atratividade e baixa competitividade. Ela é a ideia que vai interessar nesse momento. E a segunda coisa importante é o seguinte: nunca as empresas maiores valorizaram tanto alguém que é um pouquinho mais inteligente, que sabe um pouquinho mais. Por quê? Porque hierarquias corporativas são desenhos baseados na estrutura militar que favorecem o burro. Elas são coisas pensadas para gente burra. A empresa é uma coisa pensada para gente burra, entendeu? Lógico. Então, por quê? Porque você não consegue filtrar os inteligentes. Então, o mundo, né, tudo que acontece em grandes funis, grandes pipelines, é pensado para o burro, para a média. Então, eu ponho essa média. Eu preciso que o negócio funcione, mesmo que o gerente for burro. É óbvio. Exato. Então, a empresa não parava em pé. Nenhuma empresa parava em pé, porque o mundo quase só tem burro. Então, esse é o problema. Só que, entende? Então sempre foi assim. Então você tinha aquela pessoa que era analista sênior e inteligente pra caralho, aquele cara queria se matar de ser inteligente. É pior, por isso que eu nunca trabalhei, nunca tive emprego desse tipo. Você tá louco, entendeu? Por quê? Porque como é que eu vou entrar numa estrutura que eu acho que todo mundo é burro? Não dá pra mim, entendeu? Eu me mato antes. Então, é uma coisa que você... tinha um problema intrínseco aí. Hoje em dia isso está muito diferente e está mudando rapidamente. Você pega esse sujeito que tem 23 anos e efetivamente tem aquela olhos de lince, aquela coisa uau, por causa justamente dessa capacidade da IA de permitir o protótipo, a demonstração, a prova de conceito, vamos fazer o MVP daqui R$100.000, que eu vou fazer o MVP de um negócio que no fundo para a gente pode ter um valor estratosférico de tantos milhões. Tudo isso está se tornando viável. Então esse sujeito que tem essa visão dentro de uma empresa que efetivamente é melhor, ele começa a ter mais espaço. Isso inverte uma lógica que assim, nas estruturas muito hierárquicas, portanto, estruturas de comando e controle, no final das contas é a passagem do tempo, é esse tipo de coisa que conta. Mas no mundo da inteligência artificial de hoje em dia, você tem tipo Alexander Young, entendeu? Você tem o cara lá sendo comprado, por assim dizer, por $10 bilhões com 27 anos, porque simplesmente ele é tão estupidamente bom que ele vale para meta. Sei lá se vale ou não vale, mas... Tal como a gente viu isso, está vendo isso nos Estados Unidos e tal, no Vale do Silício, existe essa realidade por aí. Então, mais do que nunca, você tem espaço para quem é bom de verdade, ou em outras palavras, dentro desse universo controlado e tal, que é muito diferente da sociedade como um todo, a meritocracia está ganhando mais força, o que é positivo. Então universos em que você pode fazer gigs e demonstrações mais rápido são universos que favorecem a meritocracia, porque a falta de meritocracia nas empresas não é na sacanagem, é porque como é que você identifica lá no meio? Não é que você não possa, mas o custo de identificar é mais alto do que o custo de não identificar. Então por que eu vou identificar? Deixa eu criar uma estrutura de comando e controle que funcione mesmo que todo mundo for burro. E é por isso que elas são assim. Não é porque não existam pessoas inteligentes. Não. O CEO eu garanto que ele é inteligente. Mas, entendeu? Tá bom, mas eu vou selecionar dessa maneira 3, 4. O resto não vou porque o custo de selecionar assim é muito alto. Entende qual é a grande questão? Só que hoje em dia você tem cada vez mais o espaço para ir para o bom realmente brilhar. E isso é muito positivo porque, no final das contas, ser bom, entre outras coisas, é uma função do esforço. Entende? Então, no final das contas, abre-se espaço para quem bota mais energia a brilhar mais. Porque justamente na hora do vamos ver isso, eu tenho uma puta sacada de um MVP que eu posso fazer que pode mudar essa consultoria na qual eu trabalho e tal. O outro cara também tem. E para nós dois isso é meio fácil com Lovable, etc. Só que eu tenho uma energia brutal e eu vou passar minhas madrugadas fazendo isso aqui, enquanto o outro cara não vai. Porque ele é meio preguiçoso. E aí olha a diferença. Então, eu acho que tem esse lado também muito positivo, que é essa abertura meritocrática, que no final das contas não é só porque esta pessoa nasceu com neurônios abençoados, essa outra não. Não, é porque essa daqui tem uma força de trabalho, uma vontade de melhorar, de fazer diferente, que é 20 vezes a dessa outra.